Olá! E aí, tudo bem? Então, estamos aqui para tratar de mais um vídeo, né, de algum tema. Desta vez eu vou tratar um assunto ligado à economia, né, mas eu vou discutir esse assunto. Vocês vão perceber que, na verdade, ele tem conexão com tudo, né? Com o direito, com a teologia também, que é o pressuposto da analítica, o olhar que a gente tem para as coisas. Então, eu gostaria de tomar esse tópico aqui a partir de dois olhares distintos. Um deles é de Milton Friedman, que é o tema desse vídeo aí, né? O tema de Milton Friedman, contra Marx, contra Karl Marx. Então veja uma coisa. Milton Friedman, eu em outros vídeos aí já chamei de ideólogo, né? Eu não considero ele economista. Mas as pessoas aí o consideram, acham que ele é o cara aí para explicar tudo, né? Da economia, por causa dessa ideia do marginalismo, ou seja, que os preços que são estabelecidos no mercado vão dar a solução para a economia, para a vida da sociedade, né? Então veja bem. O ponto central aqui da analítica é que Milton Friedman, ele olha para a sociedade e vê nessa sociedade a ordem, a harmonia. Veja, ele está lá na Europa, né? Milton Friedman está na Europa e faz parte depois desse grupo da economia austríaca. Então ele olha para a sociedade austríaca lá e vê tudo está tudo ordenado, né? Tudo certinho e tal. Então ele vê essa sociedade em ordem e daquilo que ele vê, ele formula as hipóteses básicas de que o capitalismo é um regime ordenado. Então se você vê ali ordem, todas essas coisas, você vê a harmonia, né? Então existe entre o capital e o trabalho, vai ter harmonia. Entre as relações que vai aparecerem com alguns conflitos. Então, esses são sempre vistos como periféricos, não fazem parte daquela ordem que o Friedman vê. Então veja bem a primeira questão aqui que é importante, né? A ordem, a harmonia, não está no objeto analisado, está na cabeça do pensante, daquele que vê. Se você, por exemplo, pega um microscópio e vê uma célula, né? Uma célula, você pode achar aquilo tudo muito desorganizado. Por exemplo, uma mitocôndria, ou então o núcleo da célula, tudo meio bagunçado, fora de ordem ali, né? E outras pessoas já podem ver a célula e ver uma estrutura organizada. Depende do olhar, a organização, a ordem, tudo está em função de quem olha. Se você olha uma sociedade de formigas, por exemplo, o fato de existirem formigas trabalhadoras, né? Trabalhadoras que fazem parte das chamadas formigas operárias, né? Para elas é normal elas serem operárias. Elas têm uma rainha que bota os ovos e elas são as operárias. Uma formiga operária não levanta de manhã e diz, poxa, mas eu não quero ser operário, eu não estou gostando dessa minha função aqui. Esta indagação somente se faz em sociedades complexas, como a sociedade humana. Então, se nós fôssemos uma sociedade de abelhas ou formigas e tal, a gente não estaria fazendo perguntas, né? Estaria nem gravando esse vídeo aqui. As perguntas da sociedade humana têm decorrência, né? São decorrentes da complexidade humana. As pessoas não podem não se contentar de serem operárias. Aquela ordem que o Milton Friedman imaginou para a sociedade é uma ordem que está na cabeça dele, é uma ordem pensada. Ela não existe nessa realidade que ele está olhando. A sociedade é uma sociedade complexa, né? Então, dentro dessa ordem, os conflitos que existem, por exemplo, uma greve para Milton Friedman, faz parte da periferia, não afeta a ordem que intrinsecamente deve existir no sistema. E aqui você vai ver a diferença radical que existe
no pensamento de Karl Marx em comparação com Milton Friedman. Milton Friedman é bem posterior, né, a Marx. Mas o Milton Friedman faz parte de uma ótica agora neoliberal que se retoma e tal, como se fosse a explicação para todas as coisas. Né? Então, por exemplo, Milton Friedman fala, ó, o mercado vai organizar todas as coisas desde que o Estado não intervenha. Quer dizer, na verdade, essa é também, de novo, uma proposição pensada. Existe uma ideologia anterior que diz para ele que o mercado vai resolver todas as coisas. Esta proposição de que o mercado resolve as coisas, que os preços ajustam as coisas do mercado, e lá no mercado se resolvem os conflitos, é uma proposição pensada. Não é uma proposição que resulta de analítica ou então de pesquisa. Percebe? Então essa ordem pensada do Milton Friedman, a ela se opõe a analítica que faz Marx à sociedade. Marx não admite, por exemplo, que a sociedade seja vista a partir da ordem. Marx vê lá que existe um proprietário dos meios de produção, e existem os outros que não têm acesso aos meios de produção. Para ele isso não é sinal de ordem, para ele é sinal de uma intrínseca desordem na organização das coisas. O fato de existir digamos, um que manda, um que tem propriedade e outros que não têm, é indicativo de que existe desordem no sistema de organização social. Porque nós não somos formigas ou abelhas, né? Então Marx vê a sociedade a partir da ótica dos conflitos, a partir da ótica da desarmonia. São pontos de vista prévios a qualquer análise econômica, que são pressupostos que estabelecem as dificuldades de haver conjunção os olhares são diferentes, né? Os olhares são diferentes. O Milton Friedman está falando a respeito do mercado como a solução dos problemas. Marx está dizendo, olha, o problema do mercado é que ele apenas disfarça. Ele não mantém as explicações, as conexões de explicação para o problema da sociedade. Então veja, esta questão do pressuposto pensado é uma questão que afeta, porque aí se manifesta como ideologia, né? Você tem uma ideia de que as coisas são ordenadas e tal, isso está na tua cabeça. Então você, por exemplo, veja como eu vou tentar dar um exemplo para você perceber esse problema. Como é que ele acontece? Você, não importa se você é crente, descrente, se você é ateu, não interessa. Você vai visitar uma church, uma igreja lá, que você chega e tal, você vai visitar. Aí você olha, o teu olhar analítico sobre a igreja pode variar muito. Por exemplo, você pode olhar que aquela organização que a igreja tem, né, dos bancos, as pessoas que sentam na frente, as pessoas que sentam no meio, pessoas que sentam lá atrás, você pode achar que isso seja muito ordenado. E, na verdade, pode pensar, não, mas espera lá, isso aí reflete a estrutura de poder da sociedade. Né? Você pode chegar nessa igreja e você observa o formato que estão os bancos dispostos, e as pessoas todas sentam olhando para um que está lá na frente, o sacerdote, o pastor, sabe, a raia que seja. Né? Esta forma de organização indica uma determinada ordem imposta, uma ordem pensada, que existe antes de que se reflita o que vem a ser igreja ou não. Né? Aí, por exemplo, você pode chegar num culto pentecostal, que todo mundo está falando ao mesmo tempo, em línguas, e sabe Deus o que, né? Você vai dizer, nossa, mas que bagunça. Para quem tem outro olhar, outra ótica, vai chegar e dizer, não, mas essa aí é uma igreja perfeita. Porque está falando em línguas e tal, uma igreja como tem que ser. Onde está a ordem? Onde está a harmonia? Onde está a postura que você deve analisar? Não está na coisa, está no ser que pensa a coisa. Se você tem ou por exemplo, mais um exemplo para você entender isso. Tem pessoas que, se não tiver um órgão tocando na igreja, né, tocar o órgão ali, não é igreja, não tem, porque o órgão trazia música celestial, né? O cara vê lá uma bateria, guitarra, contrabaixo tocando, ele vai pensar que essa igreja está em desordem, está muita bagunça. Então onde o problema está? O problema não está na coisa em si, está na cabeça de quem faz a análise. De quem pensa que vê naquilo ordem ou de quem vê desordem.
Então, no caso do Milton Friedman, o que ele via na sociedade era a ordem a ser mantida. Marx vê a sociedade como uma desordem organizada. Ela está organizada para manter a desordem. Então Marx vai analisar, por exemplo, uma greve como um movimento anti-bagunça, anti-caos, porque ele vê na sociedade o caos. Marx vê os movimentos operários, a luta dos operários, como um movimento de reação ao caos que lhes é imposto. Então você diz, não, mas Marx e esse pessoal das esquerdas, isso é tudo bagunceiro. Veja bem, veja bem, veja bem, veja bem. Quando você assiste um filme, né, quando tem um herói que se subleva aí contra as forças poderosas, exemplo Star Wars, né? Star Wars, você vê lá o Luke Skywalker que está se batendo contra o Império e tal, você de repente o Luke Skywalker, ele ganha do Império, ele vence as forças ali da Federação, vence o Império e tal, e você vê, oh, que bacana. Esta luta é a luta contra a força. É uma luta de resistência. Por que quando você vai no cinema você vê isso e você acha bacana? Por quê? Porque depende da ótica com que você vê a situação. Tem diversos filmes onde você vê a tirania tal ser combatida como forma de resistência e você acha que está certo. Por que quando você olha a sociedade, por exemplo, você não se pergunta, olha, tem pessoas que sobrevivem com o salário mínimo, faça as contas para ver quanto que dá o salário mínimo, né? Aí você vê, por exemplo, o governo atual impediu o reajuste do salário mínimo, porque uma série de argumentos aí fantasiosos que não dá para aumentar o salário mínimo, que vai, é um monte de bobagem, mas em todo caso. Por que razão alguém se defende que isso esteja certo? De onde que tem um negócio desse, né? Então, veja bem, a defesa das ações, a defesa do que você vê na sociedade não está no objeto, está na cabeça, na concepção pensada. Isso você tem a priori, está no teu interior, está no teu ser. Se você nasce na Áustria, por exemplo, você vai provavelmente achar que a sociedade é organizada e está tudo bem. Desde que você não veja a desgraça do resto do mundo. Aqui no Brasil você tem o privilégio de nascer aqui e ver que está tudo uma desgraça. Então você sabe bem que a ideologia do Milton Friedman não serve, porque você não vai ter uma teoria suficiente para explicar a realidade. Então se você vai estar no curso de economia, saiba que Milton Friedman não vai te dar resposta para nada. Vai te encher a cabeça de ideias que são aparências na realidade. Você vai evitar os conflitos, né? Você quer ser economista realmente que tem alguma coisa a dizer? Visite o sem terra. Veja como é que é a luta de cada dia. Visite aqueles que não têm as coisas, aqueles que estão despossuídos das coisas, né? E aí você vai poder vai verificar se a tua teoria econômica confere com aquilo que você vê. Porque infelizmente você entra no curso de economia, por exemplo, os estudantes entram lá e não têm contato com nada. Eles têm contato com uma sociedade aparente que lhes é imposta para que eles possam ver a ordem que existe na sociedade. Quem faz economia não sai do acampamento sem terra, não sai da miséria em geral, né? Dos pais que não têm condições de nada. Então ele acaba entrando em um curso, às vezes público, ou mesmo privado, em que ele paga uma mensalidade, e pode não ter contato com a realidade. Por isso que quando ele vai para o curso, ele recebe conceitos pensados, articulados dentro do pensamento alheio. E isso, no fundo, é a alienação não apenas do trabalho, mas a alienação da própria condição existencial. Beleza? Milton Friedman e Marx são coisas completamente diferentes e difíceis de harmonizar. Um abraço.